Olá, estamos começando mais um podcast lá do B da Notícia, recebendo hoje, bater um papo bacana com a gente. Hoje a pauta é meio ambiente no litoral de Marataízes, litoral sul capixaba, né? Recebendo para bater esse papo legal com a gente o ortodentista e gestor ambiental Rodrigo Marcondes. Ele que tem um trabalho bacana aí também na história da ONG Trilhas e Caminhadas. Olá, Rodrigo. Bom dia, Basilinho. Que prazer estar aqui, poder falar de meio ambiente. Pois é, demorou, né? Vem convidando o pessoal da ONG alguns dias e tal, sempre vocês muito ocupados, a gente também com a agenda, graças a Deus, bastante atarefada, mas chegou o dia da gente falar, e no momento oportuno, Rodrigo, porque nós tivemos agora há pouco, os jornais, inclusive o nosso portal de notícias 24 horas, noticiou a questão das falésias em Marataízes que estão caindo, estão desmoronando alguns pedaços lá, né? Sim. O que está acontecendo, afinal, com o nosso litoral, nessa questão ambiental? Então, desde o descobrimento do Brasil, aquele litoral ele era, digamos, harmônico. Quando o ser humano começa a fazer as suas intervenções, você começa a ter as suas erosões. O X da questão é esse. É natural, de gelo da calota. Não. A grande maioria das erosões que nós temos no nosso litoral são ações humanas. Então não é aquela questão de aquecimento, que está subindo o mar, essas coisas? Uma fração pequena. O principal é o ser humano. E em relação às falésias, por exemplo, porque elas estão lá no alto, a barreira está ali, o mar não está subindo, por que está caindo? Então, aí o diagnóstico, como num fórum que a gente fez em Marataízes, o Pablo Melo do IEMA, ele fez uma palestra fantástica, ele mostrou desde lá da pré-história até hoje como era a formação do nosso litoral, o que acontece. Um dos grandes problemas, por exemplo, que tem interferência nas nossas praias, que chega nas falésias, é a Boca da Barra. A Boca da Barra, sempre o rio acabava ali na arrebentação. Em 1960, mais ou menos, começou-se a fazer um guia corrente para proteger a Boca da Barra. Sem estudo nenhum, sem nada. Guia corrente é aquele que vai até a Taputera. Ficou lindo. É a ligação da ilha com a mar. Com o mar. Até 1982, estava na metade de 1982, por aí, chegaram até a ilha da Taputera. Ou seja, toda essa enchente que daqui, que é aquela água marrom, essa é a areia das nossas praias. Hoje, quando ela chega na Taputera, a gente joga essa areia toda fora. Nós não temos reposição de areia nas nossas praias. Isso é uma coisa séria, porque a areia ela bate na arrebentação, ela sedimenta. Aí as marés circulam com a areia. Nós não temos reposição de areia. Talvez por isso está tendo assoreamento ali, há pouco tempo. Aí você vai vendo, porque o vento nordeste e o vento sul enche de areia, tira de areia, mas essa areia vai se locomovendo. Aquele guia corrente acabou esse sinergismo, acabou com essa troca natural de areia. Paralelo a isso, você vai vendo construções na beira da praia, remoção de restinga, erosão. Aí você vai vendo lagoa funda, quando você vai vendo cações, sempre quando você olha no local, você vê árvore tirando restinga, quebra-mar. Então o mar que deveria ter uma ondulação e acabar na maré baixa, bater na duna e bater na restinga e voltar, ele encontra uma construção civil, ele encontra uma resistência, aí começa uma erosão ativa, ela não para mais. As falésias já estão com uma erosão ativa, ela não para mais. Então vai ter que ter uma intervenção com um bom médico, que é o pessoal do IEMA, um cara capacitado, fazer um diagnóstico para aí sim fazer uma intervenção. Porque do contrário, ela vai continuar essa erosão, vai continuar. Um dia ela vai chegar na rodovia do Sol, ou não, gasta-se um dinheirão para fazer um monte de pedra ali. Então assim, ou a gente intervém agora fazendo um diagnóstico preventivo, ou nós vamos ter que fazer tratamentos mais sérios ali na frente. A ONG de vocês, ela tem um trabalho muito ativo, ela foi responsável por grande parte, talvez todo, o plantio daquela salsinha da praia que você chama de restinga, né? Isso. Que é a vegetação da restinga. Qual a importância daquela vegetação? Porque às vezes o pessoal reclama, um monte de mato aqui, né, para entrar na praia, isso dá espinha, às vezes dá uns espinzinhos ali também, incomoda. Mas qual a importância daquilo, inclusive para evitar essa erosão que você está falando? Então, a restinga ela é a poupança. O mar vem, causa aquela ressaca. Lá em frente ao nativo era 2, 3 metros, eu ficava apavorado. Meu Deus!
Um mês depois ela colocava 4 metros de areia. Falei, nossa! Aí o Guilherme Lindrotti, que fez aqueles gabiões de Marataízes, me explicou. A restinga ela é a poupança. Quando o vento joga areia, a praia joga areia, essa restinga, eu medi, eu tenho uma foto, ela cresce 23 centímetros ao dia. Eu botei um pauzinho, no outro dia eu botei uma régua, ela cresceu 23. Então ela vai e cresce em cima da areia que foi depositada. Quando vem a ressaca, aquela restinga que está ali dentro, que virou raiz, ela faz uns cabelinhos, então ela não deixa o mar entrar. Então a restinga é o amortecimento do mar. O mar pega a restinga e o mar está violento, ele come parte da restinga, mas tem uma poupança de restinga ali. Aí depois o mar põe areia, a restinga vai e sobe. Nesse sinergismo, desde que nós fomos descobertos, estaria a praia ali. Não. Aí veio o ser humano, tirou a restinga, fez praia, construção civil, quebra-mar dentro da praia. Aí quando o mar começa a não morrer assim, você começa a modificar o fundo do mar. Toda maré baixa, cheia, o que for, ela começa a bater e causar essa erosão. E esse trabalho, uma obra que mudou Marataízes para melhor, vou dizer assim, mas que alguns ambientalistas questionam assim, alguns detalhes técnicos da obra que talvez não foram observados, que também está contribuindo para esse problema da erosão, que é aqueles gabiões, né? aquelas colunas de pedra que mudaram a cara de Marataízes ali na praia principal, né? Até o Xodó, onde está. Sim, ali é o seguinte, era uma intervenção necessária, que a erosão era ativa, ela ia destruir a cidade, tinha que fazer alguma coisa. Só que neste fórum que nós provocamos, a ONG provocou, o Pablo explicou. Ela foi uma intervenção, digamos, desse tamanho. E ele foi voto vencido. Quem venceu a opinião técnica que tinha que ser grande foi um engenheiro que trabalhava com os mares da Europa, mares violentos. Ele falou que tem que ser pequeno, e de fato ali ficou grande. Só que quando você entrou lá dentro do mar, você desviou a corrente. Quando você desviou a corrente, acabou a última, vamos dizer, intervenção, ela foi destruiu a Lagoa Funda. A corrente entrou ali e destruiu. Cada ação que você faz com o mar, você vai ter uma reação, né? Então ali teve aquele problemaço na Lagoa Funda, que começou a destruir rua, começou a entrar nas casas. Aí teve que jogar pedra. E as pedras que foram jogadas? Pedras pequenas, não é dentro da técnica. O mar engole as pedras pequenas. Quando você tem uma erosão dessa, não tem o que fazer e tem que ser urgente, tem que ser pedras de acordo com a técnica. O IEMA tem a técnica, são pedras grandes, onde o mar não vai engolir. Aquelas primeiras pedras da Lagoa Funda já foram engolidas. Jogou-se novas pedras, talvez elas estão pequenas, vai engolir de novo. Ou você faz uma contenção mesmo, ou você vai ter que jogar novas pedras daqui a pouco. Que é o trabalho que tem que ser assim. Dentro, o IEMA, eu tive contato com o Pablo, falou, Rodrigo, são pedras assim, nessa inclinação, tem todo um protocolo. Então, quando joga, o que é pedras pequenas? Isso aqui é uma pedra pequena para o mar. Ele joga para cima, ele engole, quando você vê, ela já enterrou. Então, pedra mesmo, são tipo o tamanho de um bloco de granito. Pedras gigantes. E por isso, assim, esse diagnóstico, um Pablo e tem outros profissionais que entendem de erosão, e a sociedade tem que entender o que está acontecendo. Não, foi o degelo, não é assim mesmo, não joga uma pedra ali. Peraí, né? No nosso patrimônio, que é nossas praias, nós não temos reposição de areia, nós estamos com várias erosões. Meus netos vão ter praia? É uma pergunta que eu me faço às vezes, que eu vejo, piorou aqui, quebrou ali, está tirando a laguna, está entrando aqui. Peraí, não vai parar essa ação? E eu sei, pelo fórum, que a ação do ser humano é o grande responsável da maioria desses problemas. Né? Às vezes um político, ou sei lá, qualquer bem entendido, chuta um problema, o de gelo da calota, pronto, então o de gelo da calota vai destruir nossa cidade. Não é isso. Por isso, assim, nós fizemos o primeiro fórum, mas eu nem faço mais parte da ONG. Vamos falar desse fórum. Qual fórum você está falando? Porque a nossa audiência às vezes não está entendendo, é que a ONG também promove esse debate com a sociedade. De vez em quando, uma vez por ano, né, eles reúnem aí a sociedade, especialistas, técnicos, para debater esse tipo de problema, de Marataízes e de outros locais também. Qual fórum? Esse fórum foi feito em 2016, onde a gente convocou a sociedade, o Pablo Melo do IEMA, que é um
Eu acho que é o mais entendido de erosão marinha do estado. Uma vez o Pablo que me deu uma explicação, se eu não me engano, foi ele lá do IEMA, a respeito da questão da mudança de cor da água de Marataízes. Isso. Né? Que é amarela. A gente vai falar sobre isso depois. Ele é fera. Então nós foram 9 palestrantes, um secretário estadual de turismo para falar a recuperação de área degradada. Então, pela primeira vez, nós discutimos com toda a sociedade, todo mundo pôde ir, o diagnóstico das nossas erosões. Ali com o Pablo eu entendi que lá atrás eu comecei, restinga, protege a restinga. Eu plantei do Xodó até a igreja, aquela salsa restinga amarela, eu plantei. Peguei lá do nativo do meu cemitério, plantei. Onde você viu amarelinho foi eu que plantei. E vamos cercando, começamos a cercar restinga e cercar restinga. Até que eu entendi que a restinga é uma parte do processo. Mas a ação do ser humano é que está arrebentando com a cidade. Ele nasceu, peraí, então nós temos que discutir esse assunto, mas por alto. Quem? Eu, como sou da área de saúde, sempre zelo por um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico não vai ser um secretário de meio ambiente ou um prefeito, às vezes. Esse assunto é muito maior do que um personagem que está ali no momento. Então esse assunto é para o melhor especialista de erosão do estado, do Brasil, discutir. Não, porque envolve dinheiro, envolve várias coisas. Mas o mau diagnóstico gasta-se muito mais dinheiro e muito mais dinheiro mais mal gasto. Se vier um fera. Então, por isso, assim, nós fizemos esse fórum em 2016, onde a sociedade teve um diagnóstico. Hoje, o que eu estou falando, eu aprendi com esse fórum. E depois eu fico observando. Pablo, olha só, isso é normal? Rodrigo, aconteceu. Pablo, vai destruir a Lagoa Funda. Rodrigo, parece que o lençol estabilizou, a corrente arrebentou o que ela queria. Parece que estabilizou pelo que eu estou acompanhando do satélite. Até hoje ele sabe o que está acontecendo no litoral. Mas por que ele não faz nada? Porque me questionaram. Não. Ele faz o diagnóstico. Quem faz são os gestores, né? O prefeito, a sociedade, eles que fazem. Quer o conselho, quer um diagnóstico, ele dá. Mas ele não faz nada, ele só dá o diagnóstico. Ele aponta o caminho, né? E aí o gestor público, o prefeito, o governador, vai tomar as atitudes necessárias. E vocês vão fazer um outro, trazer esse debate de novo agora? Não. Eu não faço mais parte da ONG por várias questões. Você não está mais na eu saí há pouco tempo, mas assim, o que eu acho, como eu vejo, muitas pessoas nesse momento, eu fui presidente desse fórum, Rodrigo, e aí deveria ter um segundo fórum, e a sociedade tem que participar. Não pode um ator falar, o problema é esse, nós vamos fazer isso na praia que vai resolver. Não vai resolver. Eu acho que deveria ter um segundo fórum. Por exemplo, o Pablo... Mas uma provocação, você, prefeito, que está nos acompanhando, você, aí o Rodrigo, que assumiu a Secretaria de Turismo, meu amigo, talvez aí, ficou uma provocação, o outro Rodrigo. Não, ele assumiu saúde e ele é de obras. Não, o Rodrigo, você está falando do Lugão. Eu estou falando do Rodrigo. Tá. O outro Rodrigo, tem um monte de Rodrigo hoje. Assumiu? Ontem eu estava falando com você, aí liguei para ele, falei com ele, tem o outro Rodrigo, acabei ligando errado para um, achando que um era outro. O nome está em alta, né? Tá. Mas ele está na Secretaria de Turismo, interino lá, não sei se é interino, vai ficar definitivo, mas ficou uma provocação aí, talvez chamar a sociedade para discutir isso, né? O prefeito está assumindo agora, com novas ideias, oxigenando aí o pensamento da cidade, talvez seja uma sugestão. Então, Basílio, por exemplo, o Pablo, acabou o fórum, foi Pablo, e a solução para a Boca da Barra? Nós temos que ter uma solução. Ele produziu um relatório, a coisa mais linda do mundo. Como foi a formação, o porquê daquele problema. Aquele guia corrente foi feito sem pé, sem cabeça, sem estudo nenhum. Então ele coloca o passo a passo que tem que ser feito. Mas o IEMA, quando foi feita aquela obra lá, o IEMA participou ativamente daquilo. Não. O projeto não era do IEMA? Não. Aquela obra foi concluída em 1986, 82, não existia nem IBAMA. Quando a obra foi feita. Você está falando lá de... Guia corrente. O guia corrente, né? Guia corrente. Ele tem que ser removido. Ponto. O Pablo, muito profissional, colocou uma fórmula da sociedade estudar o assunto, fazer estudos técnicos, fazer uma audiência pública para a sociedade falar, tem que sair. Eu fiz a minha pesquisa particular.
Você tem embaixo da ponte da barra comendo um peruá, 4 pescadores conversando. Eu falei, ei, posso conversar com os senhores? Pode sim. Rapaz e tal, não sei o quê. O guia foi feito para proteger, né? Foi. Não, ele não protege. O vento traz a areia e assoreia a boca da barra. Você não pode sair com o barco. Se você tivesse uma construção civil, que eu já entendi, que seria pedras gigantes protegendo a boca da barra, o canal de navegação estaria liberado e essas pedras gigantes não deixariam nada destruir. Eu já entendi o final da história, mas o final começa com esse relatório técnico. Eu e o promotor Luciano, na época, pegamos esse relatório, levamos lá para o prefeito antigo, protocolizamos, tentamos acompanhar, mas pelo que eu entendi, foi para o fundo da gaveta e acabou, não se falou mais no assunto. Eu entendi também que tem uma história que eles querem botar uma draga ali, na boca da barra, pegando a areia que entra aqui e jogando para cá. A areia daqui joga para cá e vai ficar uma bomba ali. Peraí, nós vamos ficar enxugando gelo a vida inteira? Esse é o melhor projeto? Se é. Mas por que não tira o guia corrente? Eu não tenho essa resposta. Talvez essa bomba seja melhor, eu não estou desatualizado. Que me conste, não parece lógico. Tem uma foto de 100 anos atrás, quando não tinha o guia corrente. E tem uma foto do Pablo que mostra a enchente do rio Itapimirim até a Taputera, marrom aqui, azul aqui. Aí na Taputera, essa areia vai, a gente perde toda essa areia. Tá? Nossas enchentes são as areias da praia, que nós perdemos. Então nós não temos reposição de areia desde antes de 1982, quando completou, 1982, 80, quando completou até a Taputera, aí sim, nós não temos reposição de areia. É um fato grave. É uma coisa para ser estudada. Aproveitando, nosso tempo já está chegando ali, aproveitando um assunto que eu tinha que conversar com você, até conversei antes nos bastidores aqui, que foi polêmica agora o mês passado, inclusive matérias de televisão e tudo, foi porque a secretária de Meio Ambiente de Piúma, do município de Piúma, a gente está falando de litoral, ela pediu a extração das castanheiras lá da orla de Piúma. E vocês plantaram castanheiras na orla de Marataízes. Estão lá nascendo, né, e tal. Onde está? Ela alega que não pode e vocês estão plantando. Qual a inconsistência de um ou de outro argumento? Basilinho, conforme a linha que você olha, eu olho da linha que é o seguinte: de Guarapari até o sul de Marataízes, 86% das castanheiras da orla das árvores são castanheiras. É a única que aguenta vento e sal. Então você não vai ter sombra. Se você tirar a castanheira da Lagoa do Siri, tirar as castanheiras de Marataízes, você mata Marataízes do turismo. Tá, mas ela não é árvore nacional. Eu sei que não é. Mas nossa praia, com aqueles quase 200 metros de areia, não é uma praia natural. E ela foi plantada certinha, sem castanheiras na orla de Marataízes ali. Ela não vai intervir na calçada, não vai intervir na restinga, não vai atrapalhar o meio ambiente. E ela vai dar sombra. Como tem Santos, como tem várias, para quem não foge ao nome, que tem castanheiras. Então ela não é uma árvore para você botar numa restinga natural. Não, ela não pode. Mas a praia principal de Marataízes é antropofizada, não tem nada a ver com o meio ambiente. Ela é uma praia artificial. E ela é colocada justamente próximo da calçada, para dar sombra na calçada, e mesmo a restinga do lado não vai matar a restinga do lado. Então você sabendo utilizar a castanheira é a melhor árvore que existe para sombra, para turismo. Existe somente uma segunda que me conste, que é o abicó. Você vai na Lagoa do Siri, é uma árvore que aguenta vento e sal. IP, lá. IP demora anos e é pequenininho, não dá muita Mas o IP de cara pro gol, não, igual a castanheira aguenta. O IP tem uma restinga primária, essa que anda, depois tem a secundária. Na hora que forma aquela mata, o IP vem aqui atrás, fora do vento. Você põe o IP com vento, ele morre. É todo um ecossistema para o IP vir aqui atrás. O IP não está de cara pro gol. Você não vê IP de cara pro gol. Você vê IP dentro da mata, aqui na nossa cidade. Você tem os pinheiros também, tem até uns pinheirinhos ali no Siri, mas não dá sombra, né? Não, e aqueles pinheiros... Também não deve ser nativo do Brasil, não sei, a não ser do sul do país, né? Além dele não dar sombra, ele é muito pior que uma castanheira em relação ao meio ambiente. Tá, mas nós estamos falando árvore, nós precisamos de quê? De uma sombra e turismo. A castanheira dá de 10 no pinheiro. Se tiver que botar uma árvore antropofizada, uma árvore que não é nossa, que põe a castanheira, porque esse pinheiro ele machuca, ele não dá sombra,
ele não tem a vantagem da castanheira. Se é para botar uma árvore que não é nossa, que seja dá aquela assim, sementinha de pisar machuca naquilo. o pé. Machuca o pé. É, ela mesmo. Então é isso. A castanheira, se bem localizada, e outra, tem um detalhe, na calçada de Marataízes, quando nós colocamos a castanheira, ela, pro vento nordeste, ela vai fazer o que? Ela vai vir para cima da calçada e ela vai deixar aquela praia gigante de Marataízes. Ou seja, nós vamos ter sombra e frescor no centro da cidade, na praia. Vai ser assim, nós sonhamos com um cartão postal que vai ser essas árvores. Foram 110, a gente tem que esticar até o xodó. Vai ser o cartão postal, vai ser essas castanheiras ali. Ela não vai atrapalhar meio ambiente, que ali naquela praia não existe meio ambiente, existe uma salsinha e tal, e ela não atrapalha a salsinha. E a salsinha contribui com ela, porque o sol nasce aqui e a castanheira está aqui. Nós precisamos dessa salsinha no pé da castanheira, que ela traz água, ela traz umidade para alimentar a castanheira, que ali é uma areia sem nutrientes. E até nisso a castanheira é valente, que ela onde você põe não tem nutriente, como é que essa bichinha cresce? Ela cresce. É a árvore para você colocar no lugar antropofizado. Piuma, estava destruindo. Peraí, tá, de fato estava destruindo. Mas você vai fazer um alargamento da praia? Castanheira. Não vai fazer o alargamento? É a castanheira, a gente começa a questionar. Mas se você fizer igual fez Meiaípe também, colocar uma praia gigante, coloca a castanheira. Então vai de acordo com cada situação, é uma situação diferente. É o diagnóstico. Né? Sem querer imitar o Vicente Matheus. Né? Cada situação é uma situação. Outra para a gente encerrar aqui, Rodrigo, nosso tempo agora está chegando mesmo, só para dar uma pincelada, eu acho bacana falar, você não faz mais parte da ONG, mas fala um pouquinho daquele trabalho com a coruja buraqueira que vocês fizeram, que sempre que eu passo ali na prainha, né? Tem lá, as corujinhas estão lá ainda. Sim. Então, bacana. E outras praias também, esse trabalho de preservação, como surgiu isso? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Rapaz, isso... E você já estava na ONG na época? Não, eu participei do processo. O diretor Carlos, da ONG, né? Nós reparamos que ia menino enfiar pau da pedrada, tinha uns buraquinhos, que elas são buraqueiras, fazem ali o ninho. Aí o Carlos, poxa, podia proteger. Então foi, Carlos, protege lá, mete uma cerca de qualquer jeito. Não, mas você sempre assim, peraí, mas como é que nós vamos atuar na praia se a praia é do poder público? Mete lá, nós somos ONG e tal, de qualquer jeito, se não puder a gente tira. Cara, na hora que fez a primeira cerquinha foi um sucesso, protegeu as corujinhas. Aí depois fez a segunda, fez a terceira. A sociedade foi pegando carinho. Hoje, as corujas buraqueiras são o cartão postal da praia. Isso é quase um ícone daquela praia ali, né? E tem o detalhe, o que elas comem? Elas comem rato, barata, grilo, inseto, elas são noturnas. Então ainda faz essa limpeza pra gente da praia. Um monte de inseto, bichinho, que ela come. Então ali, salvo engano, deve ter mais de 20 ninhos cercados. A ONG tem esse trabalho, continua dando assistência, faz parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Então assim, de uma ação dessa você chama o quê? Os olhares para o meio ambiente. A coruja é dali, ela é buraqueira, ela está ali antes de nós estarmos ali, ela está ali. Deixa ela quietinha. Hoje a gente não vê mais judiando. E outra, ela é danada. Você vai tirar foto, ela ainda faz pose para você tirar foto. É um barato, elas têm um combinado, né, com o turismo, com o pessoal do turismo. É isso aí. Gente, chegamos ao fim. Eu vou te agradecer, Rodrigo. Valeu. Nosso tempo. Falei que o tempo voa aqui, você vai ter que vir outras vezes para a gente continuar esse bate-papo. Vamos ver se a gente traz o João Luiz aqui. Poxa, João Luiz Madureira. Já convidei, João. Tá convidado. Uma hora você vai vir aqui, né? Perder essa timidez, vai vir aqui bater esse papo com a gente. Isso aí. Eu acho importante para a sociedade, para o pessoal que gosta de Marataízes, que gosta do nosso litoral sul aqui do Espírito Santo. Sim. Então eu vou ficando por aqui e até semana que vem, se Deus quiser.